Se eu posso dizer para você que tem um assunto importantíssimo na Bíblia e que todos nós temos que entender, e que ao longo desses 40 anos de ministério é o assunto que para mim foi o mais importante que eu já falei, e hoje eu vou ter a oportunidade com você de voltar a este assunto. Eu queria pedir a você que prestasse a máxima atenção, porque todo ser humano na face da terra que ama a Bíblia precisa entender o que significa a morte de Cristo na cruz, o que é a justiça de Deus, como ela é aplicada ao pecador, por que Jesus morreu na cruz, o que quer dizer morte vicária. Sejam bem-vindos, alunos e professores da lição da Escola Sabatina, para o estudo desta semana. O que mais eu poderia ter feito? Esse é o título. Espero que hoje não haja muito barulho aqui, sabe? Eu moro perto da região central de São Paulo e ainda assim tem muito barulho. Eu moro no 13º andar e às vezes acontecem tantos barulhos aqui e eu espero que hoje não tenha tanto e que eu tenha liberdade de falar com você sobre este assunto que é extremamente importante para todo aquele que quer entender o que significa o plano da salvação. O texto inicial, a própria lição apresenta, não está no verso para memorizar, mas eu vou com você hoje estudar basicamente 3 temas: a justificação pela fé, a justiça de Deus, a questão da vinha e o tema justos e verdadeiros são os caminhos de Deus. E no finalzinho eu quero ler para você um texto onde nós, seres humanos, podemos fazer o papel do diabo. Eu não quero entrar em todos os detalhes da lição, até porque seria impossível, mas tem alguns itens aqui que falam, por exemplo, sobre Jesus, veio para ser rei, testificar da verdade, né? Ele é o oposto daquilo que o diabo faz, ele é o enganador desde o princípio, ele é acusador, ele é o usurpador, o príncipe deste mundo. Eu não quero entrar nesses assuntos aqui, porque eles já foram tratados ao longo do trimestre. Então eu quero focar com você naquilo que para mim é o principal, Romanos 3, versos 25 e 26. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu preciso ler alguns textos, embora sejam um pouco difíceis, depois a gente entra num aspecto um pouco mais simples. Veja, esse texto do apóstolo Paulo aqui, eu quero focar com você, principalmente quando o verso 26 diz ao final dele que Deus é justo e justificador, né? E o verso 25 diz que Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça na remissão dos pecados. São tantas palavras difíceis aqui. Quando você lê a palavra propiciação no Novo Testamento, ou propiciatório, é a palavra grega hilasterion, né? Neste caso aparece aqui em Romanos e em Hebreus também. Então esta palavra é usada para propiciação. Então o sangue de Jesus foi oferecido para propiciação pelos nossos pecados, para demonstrar a justiça de Deus e nós sermos redimidos. Pastor, quanta palavra, quanta coisa difícil. Mas vamos pensar aqui. O sangue de Jesus serviu de propiciação para nos redimir dos nossos pecados e com isso mostrou a justiça de Deus. Você sabe que o diabo sempre acusou, e o papel dele é ser acusador, acusou Deus de ser cruel, de ser ditador, de ser exigente, pedir para os anjos e depois para Adão e Eva aquilo que ninguém poderia oferecer. O que esse texto está dizendo é que o amor de Deus é tão grande que Deus, além de ser justo, ele consegue também justificar as pessoas. Por isso, no final, no verso 26, diz:
para que ele seja não somente justo, mas justificador. Então, a Bíblia não ensina apenas que as acusações do diabo são falsas. A Bíblia não demonstra apenas que Deus é justo, mas mais do que isto, ele torna justo pessoas injustas por meio do sangue de Jesus. E aí eu tenho que ler com você aquele texto que Martinho Lutero descobriu e foi o pivô para a reforma protestante. Romanos 1, versos 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Veja, em Romanos, capítulo 3, no verso 25, diz que Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar a sua justiça. Então, Paulo está argumentando aqui, ampliando a argumentação, que começou em Romanos 1. Porque em Romanos 1, Paulo diz assim, olha, eu não tenho vergonha do Evangelho de Deus, porque ele é a salvação para todo aquele que crê, o judeu e o grego. Porque é neste Evangelho que se descobre a justiça de Deus. Martinho Lutero conhecia a respeito da justiça de Deus. Ele era um professor de teologia, mas ele entendia a justiça como nós também entendemos, que a justiça tem que ver com a retribuição daqueles que fazem o bem e a retribuição para aqueles que fazem o mal. A retribuição no aspecto positivo para quem faz o bem e negativo para quem faz o mal. Isto é a justiça aplicada, certo? Mas o que Martinho Lutero descobriu, o que Paulo ensinou, inspirado por Deus, é que a justiça de Deus, ela não é somente aplicada. A justiça de Deus, no sentido de que, aplicada no sentido de dar à pessoa aquilo que ela merece de acordo com as suas obras. Mas Martinho Lutero descobriu que a justiça de Deus é aplicada a favor do pecador, a favor daquele que é injusto. Eu não me envergonho do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo, porque é nele que se descobre a justiça de Deus. E o que é o Evangelho? As boas novas, né? Na palavra grega. O que é esse Evangelho que significa boas novas? A morte de Cristo na cruz traz a nós, seres humanos, a justiça que nós não teríamos pelas nossas próprias obras. Mas agora vamos pensar na questão da propiciação, porque em Romanos capítulo 3, fala que essa justiça foi proposta por Deus para propiciação. E pela fé no sangue de Cristo, nós então recebemos o direito dessa justiça por causa da propiciação. E se você abrir a Bíblia em Levítico, capítulo 16, verso 15, e nós não vamos estudar aqui hoje a doutrina do santuário, ela é complexa, nós queremos ficar apenas no aspecto que tem que ver com a propiciação. No dia do Yom Kippur, né, no dia da purificação do santuário, é mencionado o seguinte, depois degolará o bode da oferta pela expiação, que será para o povo e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório perante a face do propiciatório. Então, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava com o sangue do bode que era imolado, ele entrava no lugar santíssimo apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote, fazendo a purificação do santuário para tirar os pecados que estavam registrados ali simbolicamente naquele sacrifício cotidiano que era feito pelo pecador e eventualmente em algumas situações. Então, no dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com o sangue daquele bode que era imolado e o aspergia sobre o propiciatório perante a face do propiciatório, do caporete, né, no hebraico.
No Novo Testamento, a palavra hilasterion. Então, o que era o propiciatório? Então, no lugar santíssimo você tinha a arca com os 10 mandamentos e a tampa de ouro era o propiciatório. E sobre a tampa de ouro, entre os querubins, se manifestava Deus por meio da Shekinah. Vejam, entre a lei e Deus havia uma tampa chamada propiciatório. E o sumo sacerdote aspergia o sangue sobre este propiciatório. Então, o que nós podemos pensar é do sangue, do bode, do sacrifício. Lembra, João Batista disse, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sistema sacrificial do Antigo Testamento está representando o sangue de Cristo derramado por nós na cruz do Calvário. Então, quando você olha para o propiciatório, que fica entre a lei e a manifestação de Deus no Shekinah, quando você olha para o sangue que é aspergido na face do propiciatório, você vê ali o significado de alguém que está entre a lei transgredida, o pecador que deveria morrer e Cristo morre no lugar, e ali o sangue aspergido na presença de Deus. Entende? A lei está na arca, o propiciatório entre a lei e Deus, e o sangue aspergido, significando os sacrifícios de Jesus, no caso da purificação do santuário, os benefícios do sacrifício de Cristo, para justificar o pecador. No contexto lá da cruz, ele é justificado pela sua morte, mas é aplicado no que tem que ver com o juízo investigativo. Mas veja, hoje não vamos estudar sobre a doutrina do santuário. Quero focar com você nesse aspecto de Jesus como nosso substituto. A morte de Jesus trazendo a justiça de Deus a favor do pecador, porque ele é transgressor da lei, mas o sangue é aspergido sobre a lei, entre a lei e a Shekinah, sobre o propiciatório. Então você tem a palavra propiciação, né, que tem que ver com hilasterion e tem que ver com o propiciatório. Você tem a palavra caporete, que aí você tem no Antigo Testamento, né, caporete, o propiciatório, e também você tem que ver que isso tem uma origem da palavra kafar, né, o kafar, que quer dizer o quê? Cobrir. É a tampa que cobria a lei. Então, quando Jesus morre por nós, ele perdoa com seu sangue todos os pecados que nós cometemos, a transgressão da lei. É nesse sentido que a morte de Jesus substitui a nossa morte. Então, se nós não aceitamos a morte de Cristo, então nós pagamos com a nossa própria morte os pecados que foram cometidos. Então, pense nisso. Eu acho que você, como professor, deveria enfatizar isso, porque Deus, com a morte de Cristo na cruz, com o diabo colocando Jesus na cruz e com os seus instrumentos humanos ali de volta, veja, mostra que Deus é amor, que Deus é justo. É aquele que acusava a Deus desde o princípio, que coloca Jesus na cruz. E ali, então, o antigo Lúcifer, Satanás, fica totalmente desmoralizado perante o universo, porque ele comete o absurdo de colocar o Criador, que está em forma humana, lembra? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, colocar na cruz. Então é algo maravilhoso, é um pensamento profundo, esse plano de Deus, não somente para mostrar que ele é justo, mas ele comunica a sua justiça pela obediência de Cristo à lei e a sua morte em nosso lugar, porque Jesus não merecia morrer. Então por que a morte dele é substitutiva? Porque se ele não era pecador, ele não deveria morrer. Então ele morre, derrama o seu sangue na cruz e ele oferece a sua morte a nosso favor. Por isso que Paulo fala lá em Romanos 3, ele fala que o seu sangue é derramado, a sua morte, como propiciação para que a justiça de Deus se manifeste. Então, com a morte de Jesus na cruz, sem ter transgredido a lei, autoriza a Deus a tornar justo um transgressor. Entende? É nesse sentido que a transgressão da lei é coberta com o sangue de Cristo, assim como era aspergido o sangue do bode lá sobre o propiciatório.
Muito bem, a lição vai abordar também a impiedade do povo de Israel, e isso está em Isaías capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. É um cântico que é feito ali, não é? Do amado que tira as pedras, planta uma vinha, ele faz ali um lagar. Eu não quero entrar nesses detalhes aí do lagar, né? Você tem assim a parte de cima, a cuba de cima, onde as uvas eram pisadas, e uma cuba mais embaixo, onde descia o suco da uva espremida, né, o lagar. Então eu queria talvez focar um pouquinho mais, são diferentes palavras que aparecem, mas algumas traduções falam da sebe ou do valado, quer dizer, Deus também faz o amado que planta a vinha e faz o lagar, ele também constrói uma proteção ali para a sua vinha, para o seu lagar, né? E essa linguagem é muito parecida com o que está em São Mateus, capítulo 21, versos 33 a 39, quando Jesus fala também da vinha dos lavradores maus, né? Mas assim, para a gente pensar em Isaías capítulo 5, que ao final Deus fala que vai tirar a cerca de proteção, tem que ver com o fato de que as tribos do sul seriam levadas para cativeiro. Algumas das mensagens de Isaías também são dirigidas às tribos do norte, não é? Elas também vão enfrentar o cativeiro assírio, né? Mas para você pensar nesta vinha que era para produzir uvas boas e produzir uvas amargas, né? Ou na lição fala da tradução de uvas podres, não é? Uma outra expressão que pode dizer também, ser usada também para essa tradução, uvas envenenadas, né? Mas para você entender essa vinha que foi plantada para produzir uvas boas e produziu uvas amargas ou uvas podres, você teria que ler Isaías capítulo 1. Para entender o livro de Isaías, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ler Isaías capítulo 1. E eu peço a você, como professor, que leia em casa Isaías capítulo 1, para entender quando Deus já disse: olha, eu já não aceito mais os cultos de vocês, as ofertas que vocês trazem, os sacrifícios. Compara o povo a Sodoma e Gomorra, embora ele fale de algum remanescente ali, né? Deus fala que está farto daquele. Por quê? Porque a atitude das pessoas naquele tempo lá de Isaías era uma atitude de crueldade, de injustiça, de corrupção, de apostasia espiritual, as viúvas abandonadas, os órfãos abandonados. Então, assim, campeava a maldade e a impiedade. Isaías capítulo 1 traz uma figura terrível da realidade, do contexto em que vivia o povo de Israel naquele tempo, embora que ao final Isaías 1 também vai falar da misericórdia de Deus, dele lavar as vestiduras, dele conversar, dele trazer uma transformação. Isaías capítulo 5 é isso que está sendo dito. Olha, plantei uma vinha, quer dizer, o povo de Deus estava ali estabelecido, mas infelizmente fez tanta atrocidade, tanta maldade, que por fim eu vou tirar a cerca de proteção, né? Mas quando você lê São Mateus capítulo 21, 33 a 39, você tem aí Jesus também falando da vinha, ela sendo plantada. Alguns textos de São Mateus 21 são praticamente uma cópia de Isaías capítulo 5. Só que aí Jesus vai trazendo uma outra narrativa. Depois de ser plantada a vinha, ela é arrendada a alguns lavradores, né? E o dono da vinha manda, então, pessoas para receberem a renda equivalente à produção da vinha. E aqueles lavradores maus matam os servos que são enviados. Por fim, o dono da vinha manda o seu próprio filho e eles vão matar o filho também. Então, esta é uma referência ao quê? Aos profetas que eram enviados para alertar o povo de Deus. Esta proteção, esta cerca que era feita. Você pode olhar a proteção da vinha como a lei, os 10 mandamentos. A torre que é colocada, citado lá em Isaías, você pode pensar no próprio templo. E a sebe, a proteção que tem ali, né, o valado ali, tem que ver com os profetas que eram enviados, tem que ver com os 10 mandamentos. Por falar nisso, no contexto de Isaías aí, o rei Manassés vai mandar matar o profeta Isaías, ele é cerrado ao meio. Então Jesus depois vai dizer: olha, vocês são culpados desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, morto entre o alpendre e o altar. Quer dizer, todos os profetas enviados foram martirizados, os que falavam a verdade, os que, inspirados por Deus, traziam a correção para o povo, porque os falsos profetas
eram bajulados, né? Jesus falou, ai de vós quando todo mundo falar bem de vocês, hein? Olha, cuidado, porque os falsos profetas também eram bajulados, né? Muito bem, então, no Antigo Testamento, vamos pensar o seguinte, Deus trouxe sua vinha, plantou sua vinha, ela era para ser uma bênção no mundo. No Antigo Testamento, você tem o modelo de Deus de evangelização. Deus não é exclusivista, nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Então, a missão é de Deus. O povo de Israel foi chamado no passado para contribuir com essa missão, e nos tempos modernos, o Israel espiritual. No povo passado, os judeus que alcançavam os gentios, no modelo centrípeto, que era Deus abençoar Israel, ser a cabeça e não a cauda, trazer prosperidade, longevidade, e assim as pessoas viriam, como a rainha de Sabá, para ver essa grandeza do povo de Israel, e assim ia se estendendo as fronteiras de Israel, alargando-se as fronteiras, e as pessoas seriam evangelizadas. Esse era o modelo divino do Antigo Testamento. O modelo centrípeto, né? Trazendo para o centro. No Novo Testamento, você já tem o contrário. Jesus envia os seus discípulos para irem de casa em casa, de cidade em cidade, o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus manda os seus discípulos, os 70 e assim por diante, certo? O modelo é centrífugo, é de dentro para fora. E aí você tem a vinha de Deus ali também, e você tem o Israel espiritual. Então você pode ler, por exemplo, em Romanos 11, verso 24, quando fala do zambujeiro enxertado na oliveira. Oliveira é o povo judeu. Os zambujeiros são os estrangeiros que aceitam a Jesus como Salvador, e você tem vários exemplos disso no próprio livro de Atos e no Novo Testamento. O zambujeiro que é enxertado na oliveira. Aí você tem o Israel espiritual, composto por judeus que acreditaram, aceitaram e aceitam a Jesus, e os estrangeiros que acreditaram, aceitaram e aceitam a Jesus, o Israel espiritual. Pastor, por que o senhor está falando isto? Porque se você, lá no Antigo Testamento, você tem uma noção da vinha, com todos os seus problemas, todos os seus erros, envolvendo o povo, a apostasia e tal, no Novo Testamento, também se fala da vinha, Jesus também vai buscar a figura de linguagem da vinha, mas ele vai dizer o quê? A vinha será tirada dos lavradores maus e dada para aqueles que produzem os verdadeiros frutos. Então, no que eles mataram os profetas, por fim, o filho do dono da vinha, que foi para receber, lembra da parábola? Para receber a renda, também foi morto. Ao final, aí você tem o cumprimento das 70 semanas do livro de Daniel. Ao final, a vinha é tirada desses lavradores maus. Mas a vinha não deixa de existir. É por isso que eu estou chamando a sua atenção para o zambujeiro que é enxertado na oliveira. É porque a vinha de Deus continua. O remanescente continua. E eu queria que você pensasse um pouquinho nesse assunto aí e tratasse com seus alunos, você que é professor. Por fim, quero tratar com você as expressões que aparecem: justos e verdadeiros são os teus juízos. Eu acho impressionante esse texto, né? Ao final, em Apocalipse 15, verso 3, no mar de vidro, os justos salvos vão dizer: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Em Apocalipse 16, verso 6, deixa eu correr aqui porque o tempo está avançando, né? Apocalipse 16, verso 6, lá fala: derramaram sangue de inocentes, as pragas que estarão caindo, então vocês vão beber sangue. Né? E lá também tem a expressão: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Apocalipse 19, 2, a Babilônia é vencida, a mulher prostituta, né? Representa a igreja caída, a Babilônia é vencida, né? E justos e verdadeiros são os teus caminhos, essas expressões que são usadas. E você sabe que se você for ler Ellen White, ela faz uma aplicação no grande conflito dos ímpios, também dizendo para Deus ao final, lá no contexto de Apocalipse capítulo 20, após os 1000 anos, o juízo final, pouco antes dos ímpios receberem a pena do fogo eterno, eterno em seus efeitos, a morte eterna. Ellen White escreve assim: como que extasiados os ímpios contemplam a coroação do Filho de Deus, lá na cidade santa, né, que desce do céu. Veem em suas mãos as tábuas da lei divina, os estatutos que desprezaram e transgrediram, testemunham o irromper de admiração, transportes de adoração por parte dos salvos, aí Apocalipse 15, e ao propagar-se a onda de melodia sobre as multidões fora da cidade,
Todos a uma exclamam: grandes e maravilhosos são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus juízos, os teus caminhos, ó Rei Santos, Rei dos Santos. Apocalipse 15:3, e prostrando-se adoram o príncipe da vida. Grande Conflito 668, em 670 você tem aí a declaração do próprio diabo, dizendo diante de todo o universo, justos e maus, dizendo também essa expressão, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Por que eu estou lendo esse texto aqui? Por que estou falando isto? Porque no meio de todo esse grande conflito, tudo que já estudamos na lição desse trimestre, ao final, a justiça de Deus será exarada perante o universo, ela será demonstrada, ela será retumbantemente proclamada, não somente os justos, mas o próprio diabo, antes da sua destruição no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta, é assim que fala Apocalipse 20, o próprio diabo, as pessoas más, elas vão se ajoelhar e vão dizer: justos e verdadeiros são os teus caminhos. O Senhor pode nos condenar. Nós estávamos errados. Nós estamos admitindo isso publicamente. Por isso eu leio para você Filipenses, capítulo 2. Esse texto não está na lição. Quem sabe, professor, você poderia ler com seus alunos. Filipenses 2, versos 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Toda língua confesse, no céu e na terra, que Jesus Cristo é o Senhor. Bem, eu disse para você que ao final, então eu iria ler um texto em que, de certa maneira, nós, seres humanos, podemos fazer o papel do diabo, né? E lá em Apocalipse fala do diabo como acusador, né? Fala que ele é vencido. Esse texto eu não li hoje, mas ele é importante também para ser lido. Lá em Apocalipse 12, eles o venceram por causa do sangue, né? Então ali tem que ver com o sacrifício de Jesus, sua morte, em que dá a vitória, né? Mas a palavra que eu vou ler aqui, a palavra diabolos, eu não vou ler no texto de Apocalipse, porque lá não aparece a palavra diabolos. A palavra diabolos aparece em primeira carta de Timóteo 3, verso 11, onde diz assim: da mesma sorte as mulheres sejam sérias, não maldizentes. E aí a palavra grega é diabolos, que poderia ser traduzido como caluniador, como acusador, temperantes e fiéis em tudo. Então, nós, seres humanos, podemos também fazer o papel do diabo. Qual é o papel do diabo? A palavra diabolos quer dizer acusador, caluniador. E no direito, no Código Penal, calúnia é acusar alguém de um crime que não cometeu. E o que o diabo faz a vida inteira, que ele sempre tem feito, acusar a Deus de um crime que ele não cometeu. Acusar Deus de injustiça, de tirania. Para o Criador do universo, para um Deus de amor, isto é o maior crime que pode existir, isso é uma blasfêmia. Quem sabe leia isso com a sua classe e pense que nós temos que produzir os frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, né? Que está lá em Gálatas 5. Por favor, ajude você que é professor, os alunos da tua classe a entenderem o que é a morte vicária de Cristo, o que é a morte substitutiva dele, o que é esse sangue derramado em lugar do nosso, para podermos ter o perdão e a vida eterna. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, obrigado pelo privilégio de termos a Bíblia em nossas mãos e com liberdade estudar os teus ensinamentos, teu amor infinito, essa engenharia que o Senhor teve para construir o plano da salvação e Jesus nos oferecer a sua justiça para sermos vistos aos seus olhos como se nunca tivéssemos pecados, e com base na justiça de Cristo podemos entender que o Senhor, além de justo, é justificador e há de nos colocar no reino dos céus ao teu lado. Nos abençoe para isso, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém.